Bom, e você tem visto aqui na CNN essa corrida dos estados para ver quem vai vacinar primeiro. E para conversar um pouco mais sobre isso, a gente recebe agora a Ethel Maciel, que é epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Ethel, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Um bom fim de semana para a senhora. Eu quero saber, a senhora acredita que de fato essas estimativas, esses calendários vão ser cumpridos? Porque estamos trabalhando com promessas feitas em cima de doses que ainda não estão totalmente disponíveis ali, estocadas. Conte para a gente a sua opinião. Bem-vinda. Bom dia, Evandro. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bem, as previsões são otimistas, né, Evandro? Nós queremos também esse otimismo. Dependemos das doses. Os estados dependem das doses do Ministério da Saúde, as doses que serão enviadas naquele cronograma que já mudou diversas vezes. Então, a gente precisa lembrar isso. Nós já tivemos muitas mudanças, inclusive do envio das doses da Janssen, que chegariam nessa semana, e aí agora a gente ainda está sem previsão de envio chegada no Brasil, envio para os estados. Então, toda hora nós temos uma nova surpresa e, infelizmente, nem sempre boa, de atraso da IFA. A gente ainda depende daquele insumo farmacêutico ativo que vem da China, tanto para a produção da Coronavac, ainda também, né? Agora com a Fiocruz dizendo que começa a produção da IFA aqui no Brasil. Então, vamos acompanhar aí para ver se de fato a gente conseguir a Fiocruz, né, conseguir cumprir esse cronograma de produção da IFA aqui e de produção da vacina nesse curto espaço de tempo. Acho que o cronograma vai ficar um pouco mais, a gente vai poder acreditar um pouco mais nesse cronograma, porque a gente não vai depender de envio, né, dessa IFA que vem da China. Doutora, depois da preocupação com escolhas da vacina, tem gente que chega lá e fala, eu não quero vacinar com a vacina A, nem com a vacina B. Depois dessa preocupação, agora tem uma outra preocupação, é de pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, que querem tomar uma terceira dose de uma vacina que não tomou, C. E aí, eu queria saber da senhora se isso é significativo nesse momento, se a senhora está acompanhando essa preocupação também de quem está vacinando, e se isso pode também alterar o calendário e prejudicar outras pessoas que não tomaram nenhuma dose. Olha, Luciana, nesse momento, acho que o Brasil não tem nem condições de pensar numa terceira dose com tantas pessoas ainda sem receber nenhuma, né? Então, assim, a gente está numa situação... É legítimo essa intenção, né? Nós estamos vendo alguns países aí, exclusivamente países que vacinaram com vacina de vírus inativado, vou dar o exemplo aqui dos Emirados Árabes, que já estão fazendo a terceira dose de uma vacina de RNA, que Moderna ou Pfizer. Mas nós estamos muito longe disso. Eles vacinaram numa velocidade grande, em janeiro, fevereiro, então já tem aí quase 6 meses da vacinação e já estão pensando numa terceira dose. A gente ainda não chegou nesse ponto. Nós vamos precisar discutir isso, Luciana e Evandro. Isso vai ter que estar no planejamento do Ministério da Saúde. Por exemplo, pessoas que se vacinaram em janeiro, essa proteção, ela vai durar por quanto tempo? Isso tem que estar no nosso horizonte, mas ainda muito precoce, porque a gente tem muita gente sem vacinar, né? Nós vacinamos com primeira e segunda dose em torno de quase 15%, né, de pessoas no Brasil até o momento. Então, pouquíssimo ainda, e a gente ainda tem um caminho enorme para vacinar a nossa população alvo da campanha. Doutora Ethel, a gente gosta muito de ampliar a nossa entrevista com vocês para as pessoas que nos acompanham também ao vivo aqui na CNN. Temos uma pergunta do professor Tales falando sobre os profissionais da educação, que também já entraram no calendário de vacinação aqui no estado de São Paulo e em outros estados do país também. E ele quer saber se é seguro o retorno às aulas completamente apenas depois da segunda dose, porque muitos ainda só tomaram a primeira dose, e se mesmo depois da vacinação, esses profissionais da educação devem manter os cuidados como máscara e outras recomendações. Tem que manter, Evandro, porque o nosso cenário no Brasil, os nossos indicadores de número de casos e de óbitos está muito alto.
Então, é como se a gente tivesse uma chance muito grande de encontrar pessoas doentes, mesmo quando nós estamos vacinados. Então, a chance de nós nos infectarmos é maior do que alguém que está num país onde esse número de casos é pequeno. Nós estamos, infelizmente, aí subindo. Eu tenho dado um exemplo, Evandro, que é como se a gente estivesse numa, sabe aquela piscina de bola, cheia de bolinha, e como se as pessoas infectadas fossem bolinhas vermelhas nessa piscina. A chance, se eu tiver, por exemplo, num cenário como o Brasil, é que eu tenho muitas bolinhas vermelhas. Eu vou ter, se eu cair nessa piscina, eu tenho a chance de encostar nessa bolinha vermelha com muita chance. Se eu tiver um cenário, por exemplo, como Israel, como os Estados Unidos, vai ter muito menos bolinha vermelha nessa piscina. Então, a chance de eu encostar em alguma é muito menor. Então, é assim que a gente tem que pensar. Nós, infelizmente, estamos num cenário de muitos casos. E as pessoas vacinadas, também as não vacinadas, né, têm uma chance grande de encontrar com alguém doente todos os dias, né? Se pega um transporte coletivo, se vai em alguma repartição, né? Um correio, um cartório, ali você pode também encontrar ambientes fechados, né? Você pode encontrar alguém doente e se infectar. Nós estamos praticamente aqui numa piscina monocromática e vermelha, né? Nesse momento, sim, é triste, inclusive, falar sobre isso. Doutora, a gente acompanhou aqui em São Paulo, nesses últimos dias, o anúncio da possibilidade de jovens se inscreverem para a xepa da vacina. Evandro foi um que buscou aí essa xepa da vacina, essa inscrição. E o que nós vimos foram filas enormes de jovens tentando essa dose. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente uma avaliação desses jovens entrando nessa fila. E levando em consideração também que, por exemplo, o Reino Unido, que vacinou boa parte da sua população, por lá nós trouxemos com a nossa repórter ainda há pouco, boa parte das infecções já são 99% com a variante Delta e a maior parte dos internados e infectados são pessoas jovens nesse momento. Então, Luciana, eu tenho dito agora que o Ministério da Saúde precisa pensar, replanejar, né, o nosso programa de vacinação, nosso Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, diante das novas evidências científicas que a gente tem agora. O que nós sabemos agora em junho é muito diferente do que nós sabíamos em janeiro, quando o primeiro plano foi pensado. Então, hoje a Anvisa já aprovou vacinação de adolescentes acima de 12 anos com a vacina da Pfizer, então já temos essa possibilidade. O que nos falta são doses, mas é muito importante incluir esse público. Nós estamos vendo, desde a segunda onda no Brasil, um adoecimento e necessidade de internação por doença grave e óbito em crianças. O Brasil hoje já infelizmente, a gente tem vários rankings que nós estamos aí nos primeiros locais, nos primeiros lugares, e rankings muito ruins. Então, o Brasil é um dos países onde mais crianças com menos de um ano morreram de Covid-19. Então, a gente precisa pensar em como proteger as crianças também. Incluir esse número também vai ser importante. Evandro me perguntou, eu acho que eu não respondi o professor que falou sobre o retorno às aulas, né? A gente vai precisar manter todo os cuidados e vacinar principalmente os adolescentes é muito importante, porque é um público que se mobiliza muito por transporte coletivo, né? Ele se mobiliza muito pela cidade, é um público que é um grupo que se expõe mais, seja porque está trabalhando em condições mais precárias, né? Ou porque está realmente se mobilizando mais pela cidade. Doutor Etel, a CNN teve acesso a um estudo conduzido pela USP, pela Universidade Estadual e também a Federal do Rio de Janeiro e mostra que para o Brasil atingir 90% da imunização, nós precisaríamos aplicar 204 milhões de doses. A senhora acredita no cumprimento dessa meta ainda neste ano ou a senhora conseguiria visualizar um prazo para que isso de fato pudesse ser feito no ritmo que a gente está acompanhando aqui no Brasil? Então, esse é um exemplo, Evandro, do que a gente precisa rever no nosso plano. O plano, lá em janeiro, ele foi pensado com uma vacinação de 70% da população. Nós já sabemos, quando a gente faz, isso é um cálculo de quanto de cobertura vacinal você precisa, dependendo daquela taxa de transmissão do vírus. Vários indicadores são colocados nessa conta.
E como o vírus mudou e ele ficou mais transmissível com essas variantes, principalmente aquela variante alfa, lá do Reino Unido, a nossa variante gama, a P1 aqui do Brasil. Então, assim, essas variantes são mais transmissíveis. A conta precisa mudar. E por isso que os pesquisadores já colocaram 90%, porque diante de uma taxa de transmissão maior, você precisa vacinar mais pessoas. Aquela conta de 70% já deve ser modificada para 90%. Isso significa que a gente tem que vacinar mais pessoas. E aí nós temos um problema no Brasil agora, pouca informação, algumas pessoas se recusando a tomar vacina por questões ideológicas. Infelizmente, entramos aqui no Brasil numa situação muito difícil, muito ruim, e que eu acho que vai ter impacto aí na aceitação da vacina por um grupo, né, importante da população. A gente precisa mudar isso. Doutora, essa semana o primeiro-ministro britânico Boris Johnson acabou dizendo uma frase que eu acho que é interessante para ilustrar esse momento, que a gente está vivendo uma corrida entre o imunizante e o vírus e que em algum momento o imunizante vai ganhar. O que a gente precisa saber em que momento. Nesse caso aqui do Brasil especificamente, eu queria falar da variante Delta, que a gente já viu agora circulando em Goiás. Já tem 9 casos, segundo o Ministério da Saúde, mas trouxemos através da nossa repórter que ela já está em Goiás. E as variantes, sim, elas dão um impulsionamento para o vírus ganhar essa corrida. Que tipo de velocidade a gente vai ter que adquirir nesse momento para se proteger dessa variante Delta? Nós deveríamos estar vacinando em torno aí de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas por dia. Seria o ideal para que a gente, pelo menos, ficasse mais próximo nessa corrida, Luciana. A gente está perdendo e muito. Essas novas variantes, aí voltando àquilo que eu disse, o Ministério vai ter que repensar o plano. Por exemplo, a Pfizer, a gente está dando um intervalo de 12 semanas, quando o fabricante indica 21 dias, a Anvisa aprovou com 21 dias, e agora a gente já tem dados do Reino Unido dizendo que quando a pessoa toma só uma dose, ou da AstraZeneca, né, ou da Pfizer, que foram as vacinas que foram mais administradas lá no Reino Unido, que tem a variante Delta, o impacto da eficácia de uma dose só, ela cai muito. Aquelas vacinas como a Pfizer e a AstraZeneca, que tem uma eficácia de primeira dose de mais de 70%, né, 80%, cai para 30% de eficácia. Então, é um impacto enorme, muito mais pessoas doentes, mesmo vacinadas. Quando a pessoa tomou 2 doses, fica muito semelhante, acima de 80% a eficácia para proteger a pessoa vacinada de se infectar. Então, a gente precisa repensar o programa. Se tivermos o nosso plano, né? Se tivermos mais variante Delta circulando, a gente precisa reduzir esse intervalo entre as doses. O Reino Unido e Portugal já reduziram, inclusive, o intervalo da AstraZeneca para 8 semanas. Então, nós precisamos repensar, replanejar, né? Remodelar o nosso plano nacional de acordo com as novas evidências. Doutora Ethel, nós devemos bater agora nesse fim de semana, infelizmente, 500 mil de mortes por Covid-19 aqui no Brasil. E a gente sempre discute isso, o quanto, infelizmente, também se tornou comum você falar de mortes desde o ano passado. Olha, mais um parente morreu, aquele amigo de infância morreu, e a morte ela se tornou muito presente na nossa discussão diária. Temos uma pergunta do David Cristiano justamente sobre isso. Tirando esse olhar, né, infeliz de normalização, qual é o real impacto de 500 mil de mortes num país como o Brasil por causa da Covid-19? A gente ainda não consegue estimar, porque um estudo também da Fiocruz, Evandro, coloca um dado muito preocupante, porque não são... A gente não pode pensar em números, né? Já deixo aqui a minha solidariedade com todas as famílias, né, que perderam seus entes aí queridos nessa tragédia. Mas, assim, o que a gente precisa pensar? Mudou também o perfil, Evandro. Se a gente comparar começo de janeiro, né, a Fiocruz fez agora uma nota técnica com esse estudo, a primeira semana epidemiológica do ano, lá em janeiro, comparado com o final de maio, a última semana que a gente tem bem consolidada,
os óbitos, o número de pessoas, vamos colocar assim, o percentual de pessoas acima de 60 anos que morreram lá no início do ano era em torno aí de 80%. A gente tinha a maior parte dos nossos óbitos era de pessoas acima de 60 anos. Agora, na última semana de maio, o percentual está muito semelhante. 54% de óbitos acima de 60 anos e aí 46% abaixo de 60 anos. Quer dizer, quase meio a meio. Então, é muito preocupante. O Brasil está perdendo pessoas jovens. E outra coisa, Evandro, que a gente tem falado pouco, eu digo que eu tenho muita restrições quando a gente abre a página do Ministério da Saúde, está lá escrito recuperados. Porque muitas pessoas que se recuperaram, que ficaram, né, que não morreram de Covid, elas vão ficar com sequelas para sempre. Elas vão ter suas vidas impactadas. E isso a gente não consegue estimar ainda agora, mas a gente vai estimar o impacto no Sistema Único de Saúde, porque essas pessoas vão demandar muito mais o sistema, né? Vão precisar de consultas, vão precisar de uma série de atendimentos especializados que nós, inclusive, não temos. Nós vamos precisar criar novos programas. A gente conversou então com a doutora Ethel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigada, doutora, por mais uma vez estar aqui com a gente na CNN. Obrigada, Luciano. Obrigada, Evandro.